Salve família, uma alegria estar de novo aqui com vocês nessa pegada que a gente está de vídeos um atrás do outro com convidados especiais e hoje aqui uma pessoa ilustre, uma grande irmã do coração. Vou deixar que ela se apresente melhor e a gente vai se falando no resto do vídeo. Meu nome é Larissa, o pessoal me chama de Tizi, os mais íntimos. Eu tenho 22 anos, faço parte do grupo de oração Jovem Semear. É um grupo católico, nós pertencemos ao movimento da renovação carismática e eu estou nessa caminhada há cerca de 3 anos. Show de bola! Gente, esse grupo Semear é fenomenal, viu? Se puder ter a oportunidade de conhecer, quando estiver aqui pelo interior, aqui por Indaiatuba, região, venha conhecer esse grupo, eles são muito bons mesmo. E no tema de hoje eu pensei muito na Tizi porque entra numa realidade que ela vive como uma jovem mesmo, de idade, mas também uma jovem que quer professar a sua fé, vive um cristianismo verdadeiro ali, busca pelo menos viver um cristianismo verdadeiro e testemunhar a sua vida com Deus, né? E aí hoje, nessa pegada que a gente tá, o vídeo anterior que foi jovem, né, com o pessoal do quarto de louvor, falando da dificuldade do jovem na sociedade, eu trouxe a Tizi aqui pra gente falar um pouquinho sobre a dificuldade do jovem cristão, católico, evangélico, dentro das universidades, isso mesmo. A gente sabe que a Igreja Católica iniciou as universidades, mas nós sabemos que hoje existem muitas universidades com grandes ideologias que dificultam o testemunho da fé. São de fato perseguidos fisicamente, moralmente, psicologicamente dentro da própria faculdade. Sabemos que no interior é um pouco menos essa perseguição, mas com certeza deve ter algumas dinâmicas aí. Eu acredito que a Tizi pode abordar pra gente melhor, porque ela é uma jovem cristã, mas é universitária. Então a gente deixa a Tizi falar aí, tá bom? E aí depois a gente bate um papo o resto aí. Então demorou. Eu faço faculdade de nutrição, estou no 3º ano já, ano que vem eu já acabo, com a graça de Deus, sem nenhuma DP, sem nenhuma sub. Então Deus é bom o tempo todo Deus é bom, né? Mas enfim, acho que essa percepção de católico na universidade, a gente começa a ser preparado desde o pré-vestibular, né? Então, quando a gente está pensando na faculdade que a gente vai fazer, a gente já está pensando, nossa, mas será que eu vou conseguir dar conta de estudar, trabalhar, me manter, e ainda tem que fazer minha comida, lavar minha roupa, mas e a minha parte social? Vou estar sem ninguém, vou estar sem a minha família. E aí, a partir disso, a gente acaba sendo vulnerável, né? Nós nos tornamos vulneráveis, e quando nós entramos na faculdade, é um universo completamente diferente do que a gente está acostumado. A gente até partilhava que é uma questão de que nós acabamos... Como eu posso dizer? Nós vemos pessoas que nunca tiveram uma intimidade com Deus, pessoas que talvez nunca ouviram, pessoas que não acreditam, pessoas que acham que é uma baboseira, pessoas que acham que religião só serve para alienação e formar as pessoas. Só que também é muito importante nós termos em mente que, como o Rafa falou, a faculdade ela foi fundada pela Igreja Católica com o princípio de as pessoas verdadeiramente conhecerem a verdade, que para nós é a verdade da Igreja Católica. Então, assim, hoje nós temos faculdades, não tanto aqui no interior, em Indaiatuba pelo menos, na minha faculdade é um tanto quanto tranquilo, mas acaba tendo aqueles impasses, né? A gente acaba não tendo tanto. Contudo, tendo em vista os meus amigos em outras faculdades, conhecendo os outros ambientes, as ideologias, aquelas coisas de falso liberalismo, né, a falsa liberdade de expressão das pessoas, elas nos atingem muito. Então, assim, hoje, quando um jovem fala assim, eu quero viver a castidade, para um grupo de pessoas em que todos banalizam, você vai virar alvo de chacota, você vai virar alvo de brincadeirinha. Mas eu não apoio tal coisa, aí você vai ser... E aí, o que vai acontecer? Eles vão sempre querer causar situações para que possa te acusar aquilo, entende? Então, assim, eu vi uma pregação do Padre Paulo Ricardo nesses dias que ele falava que nesses momentos nós precisamos ficar na nossa e nos calar. Porque se nós não temos o nosso terreno preparado, né, se nós não temos uma mente formada para que a gente possa debater sobre aquilo, defender o nosso ponto de vista, é melhor que nós fiquemos calados. Porque vai que a gente fala uma coisa que não é para falar, e aí que a gente realmente vira motivo de chacota. Eu acho que é uma questão bastante de provação, né? Você é totalmente testado e provado na sua fé constantemente. Eu falei assim, lembrei de uma situação, comecei a iniciar um curso, não finalizei o curso, mas eu lembro que eu ia para a faculdade de cruz no pescoço, mas nunca falei de Deus, nunca falei da igreja, eu só ia com a cruz no pescoço. Em alguns momentos, principalmente de faculdade na área de humanas, né? Acho que nessa área de humanas pega muito mais do que a área tecnológica, talvez. Mas, assim, qualquer situação de debate que tinha na sala, tinha uma pessoa que sempre perseguia a igreja.
lá do fundo da sala falava mal da igreja. E eu percebia que ele queria me atingir porque eu estava ali expressando com uma cruz no pescoço a minha fé. Foram muitos atritos, mas antes mesmo de eu encerrar, de sair do curso, eu consegui me aproximar desse cara. Foi uma grande conquista, porque a gente foi se tornando mais próximos. E aí, quando eu saí da faculdade, ele mesmo ficou triste por ter saído. Porque ele queria trilhar um caminho de amizade, queria conhecer mais. Mas no início, foram 3 meses de faculdade, foi muito difícil, porque era toda semana tinha algum tipo de perseguição. E ali eu tive que ficar calado, porque de fato não estava ali para brigar. E em nenhum momento também eu tinha falado de igreja, né? Então eu respeitava a questão das outras pessoas não ter religião, ou ter outra religião, professar uma outra fé. Então eu ficava muito na minha, né? Então era só a cruz ali que eu testemunhava que eu era católico, mas tinha uma perseguição muito forte. Então, e o mais engraçado é que nem você falou assim, eu só estava com a cruz no pescoço. Mas talvez nem se você estivesse sem cruz, quando nós que caminhamos, nós temos uma energia diferente, sabe? Não é uma questão de, tipo, de nós termos objetos, é de nós sermos diferentes, sabe? Então, quando as pessoas olham pra gente, então as pessoas acabam enxergando a Cristo. E quando as pessoas enxergam que Cristo é tão acessível, elas ficam incomodadas. Porque as pessoas têm essa visão de que, tipo, a igreja, ela só vem pra mudar, é manipulação, vai manipular a gente pra que a gente seja o máximo que ela quer que seja pra que elas possam ter controle sobre a gente. Não é dessa forma, sabe? Então, assim, hoje eu tenho a graça de, tipo, lá na faculdade ser bem tranquilo sobre essas coisas. Só que, assim, hoje eu enfrento muito a questão de as pessoas quererem adequar a religião para a realidade delas. Então, assim, nós sabemos que quando nós estamos com Cristo, nós precisamos fazer renúncias. Mas nós também ficamos pendendo para aquele lance de que nós precisamos levar o evangelho a toda criatura, em todas as situações. Então, seja isso dentro da igreja ou fora da igreja. Então, assim, que nem a gente falava, às vezes a gente não precisa fazer muito pelas pessoas. A nossa vida já basta de evangelho para as pessoas. Então, acho que o foco de você adentrar numa universidade é de quando as pessoas nos olharem, elas falam assim, olha, essa pessoa é diferente. E pelo fato dela ser diferente no meio de tanta ideologia, de tantas pessoas que fazem de tudo para se socializar, ela é diferente, eu quero me aproximar dela, sabe? E acredito que daí a primeira dica pra gente conseguir aguentar a faculdade boa. Você conseguir enxergar uma pessoa e dessa pessoa você se aproximar. Então, tipo, de repente, não precisa nem ser uma pessoa que tenha a mesma religião que a sua, mas que saiba que é difícil, sabe? É difícil você ter uma religião e ela ser completamente contra tudo aquilo que a faculdade está falando pra você, sabe? Então, acho que a princípio é isso, sabe? Que começa. E depois, o resto vem. Conforme você vai partilhando, e aí você vai conversando com as pessoas, e aí as pessoas vão realmente tendo sede de conhecer mais a Deus. E aí tá a nossa parte catequética, que a gente entra, tem que saber as coisas, estudar. E assim, não estudar só para estudar, mas para conhecer, sabe? E aí o conhecimento vai gerando uma vontade de querer viver aquilo, e aí vai tudo se encaixando, e aí quando você vê, você tá querendo evangelizar todo mundo, É isso sabe? mesmo. Acho que justamente o que a Clarice falou, né? O conhecer não é só por conhecer. Quando você se apaixona, você quer saber tudo da pessoa. Tudo. Você quer saber da história dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, quer saber da família, do irmão, da irmã, do pai, da mãe, do tio, da tia, da avó, do avô. Você quer saber tudo da pessoa, porque você quer saber como ela é para você poder fazer ela feliz. Então, se a gente tem uma experiência com Deus, uma experiência de amor tão grande na nossa vida, e a gente se sente apaixonado por esse Deus, a gente quer buscar conhecê-lo, mas porque a gente quer amar mais Ele. E aí quando a gente poder falar dele com o coração cheio de amor, a gente fala com propriedade, fala com um coração que ama de fato, né? Então justamente ela falando, não é conhecer só por conhecer. Porque o conhecimento sem a caridade nada mais é do que orgulho, nada mais é do que soberba, né? O conhecimento sem a caridade nos faz nos perder, nos faz a gente ser prepotente diante dos outros, superiores aos outros. Eu acho que isso não é vontade de Deus, né? Exatamente. Quanto mais a gente pensa, quando a gente experimenta uma coisa muito boa, a gente quer que as pessoas saibam que aquilo é bom. Então, quanto mais a gente tem de Deus, mais a gente quer que as pessoas experimentem sobre Deus, né? E acho que eu até estava lendo uma frase que falava que o maior prazer de um santo é levar as almas para Deus, né? Então, assim, acho que hoje nós precisamos santificar onde nós vamos, sabe? Então, assim, hoje, se nós conseguimos entrar na faculdade, mesmo com tudo isso, essas questões de ideologias, de tipo chacotas que nós passamos, é importante que nós tenhamos a consciência de que nós precisamos santificar a nossa profissão. Então eu hoje como nutricionista, não só para o meu diploma, mas eu preciso santificar os outros nutricionistas, os meus companheiros da área de saúde, sabe? Então nós precisamos santificar aonde nós estamos.
E é até uma frase de um santo que eu não vou lembrar o nome, que fala para que que a gente possa florescer onde Deus nos plantou. Então, se Deus nos plantou na faculdade neste momento, que a gente possa florescer, sabe? E é quando a gente floresce, aí cai o frutinho, aí o frutinho germina, e aí depois ele floresce de novo. E aí vai acontecendo isso, sabe? E eu acho que a beleza de Deus está nisso, sabe? Nas pequenas coisas da gente se santificar. E assim, a gente estava falando aqui sobre as dificuldades, né? Que a gente estava falando sobre tudo isso, sabe? De um modo bem geral, assim, para vocês, a parte das ideologias, que essa parte de você... De todo mundo falou assim, você precisa ser livre, você pode expressar a opinião que você quiser, só que quando a sua opinião é contra a maioria, o pessoal, eles se sentem ameaçados, porque eles falam assim, mas aí vai ser alguém que vai prender a gente, que não vai conseguir coagir, a gente não vai conseguir fazer a pessoa ser coagida e agir da maneira como a gente quer, sabe? Tem na faculdade muito essa questão da verdade relativizada, né? Então a sua opinião, ela é relativa, ela vai se relativizar. Então, se você é o único que pensa diferente no meio de uma grande maioria, então na verdade você está pensando errado, você tem que pensar como uma grande maioria, você é levado por uma massa, né? Então assim, você é livre de pensar, você é livre de ter opinião, mas é um livre assim, mentiroso na verdade, porque é muito relativo. Então se você não vai junto com a grande massa, você é uma pessoa contrária a tudo, você está errada, você é retórica, acho que lá essa palavra é essa, você é atrasada, você, sei lá, qualquer palavra que te ofenda porque você está expressando ali a sua fé. E aí é interessante a gente pensar, né? Porque a igreja, os valores cristãos nada mais é do que são os valores morais. A gente pegar os valores morais e os valores cristãos, eles estão muito interligados. E o que a gente vê mais hoje na sociedade, e principalmente na faculdade, infelizmente, a formação acadêmica, ela vai mostrando que os valores morais é relativo. É relativo os valores morais. E aí, quando você pensa que os valores morais são a base de uma sociedade, onde ali você vai trazer a dinâmica das leis, das normas, né, do equilíbrio para uma sociedade viver bem, as pessoas viver bem entre elas, se a gente é formado academicamente para que os valores morais são relativos, cai nessa dinâmica dos valores cristãos, relativo, e aí você vai ver que o que você pensa, a sua opinião é relativa. E a verdade se torna relativizada também. E é justamente que nós precisamos entrar dali ser sábio na nossa fé. Porque se a gente entrar meio assim morno, com o pezinho em cima do muro, a gente cai. E a gente cai porque eles começam a passar pra gente uma noção de que é tudo muito bom, sabe? Tipo, mas por que Mas Deus quer que você seja feliz. E aí começa a te apresentar uma falsa felicidade. É a mesma coisa, é a história da Eva com o fruto proibido, sabe? Onde a serpente começa, então, mas Deus te quer feliz, tudo mais, come, só uma mordidinha, não sei o quê. E depois quando você vai ver, tá tudo manchado de pecado, sabe? Lari, tem algum trabalho prático, assim, efetivo? Alguma coisa que a Igreja Católica faz hoje nas faculdades, não no sentido acadêmico, de formação, né, mas assim, no sentido de evangelização? Sim, pelo menos lá na faculdade, eu virei coordenadora. Olha, gente! Não sei por quanto tempo, né? Virou coordenadora. A novidade aí. Novidade, gente, spoiler. Enquanto Deus me permite estar lá, né? Que chama GOL, que é o Grupo de Oração Universitário, né? Então, assim, é um grupo de oração, igual o que nós temos, né, de 40 minutos, 1 hora, só que no horário do intervalo, então é em torno de 20 minutos, onde a gente acaba tendo um momento de Espírito Santo, né, um momento de efusão, um momento da pregação. Então, assim, é um momento onde, graças a Deus, a faculdade tem nos dado muito apoio, porque nós sabemos também que os jovens estão vulneráveis à depressão, sabe, ao suicídio. Então, quando ele soube que nós reativamos a ideia desse meio de evangelização, ele ficou muito feliz. Ele falou assim, não, conte com a gente pro que precisar, sabe? Então nós estamos muito empolgados, sabe? Tanto que o nosso GOL chama Levanta-te, eu até ia partilhar com você, porque pelo menos lá o GOL ele é composto pelos meus amigos que também fazem parte do seminário, fazem faculdade lá, e outras pessoas. E a grande parte da conversão foi graças ao TK. E Italitakum significa... Jovem, levanta-te. E aí é um sinal, entendeu? Aí a gente tava até recebendo confirmação, a gente falou assim, se Italitakum converteu a gente, então um GOL levanta-te vai converter muitas pessoas. Legal. Então estamos muito empolgados com essa ideia. Show de bola. E esse GOL, então, ele pode existir em qualquer faculdade? Sim, existe. Tendo uma conversa ali com o diretor, com o reitor, você pode criar o GOL. E existe uma assessoria por trás do GOL? O GOL pertence ao que? A RCC?
Como que funciona? Isso, o GOL ele participa né, do MUR, que é o Movimento de Universidades Renovadas, da Renovação Carismática. Então, assim, nós temos todo o apoio da forania, né, pelo menos daqui de Indaiatuba, nós temos contato com o pessoal de Campinas, mas na última reunião o pessoal estava falando que em todos os lugares que há renovação carismática, em que há uma forania e há coordenadores, eles conseguem acabar implantando. Há uns tempos atrás tinha a célula lá na faculdade, só que acho que porque o pessoal não ia, então meio que eles pararam. Mas pelo que eu saiba, na Unicamp tem, acho que na PUC, se eu não me engano, tem ou não tem. Não sei. Eu sei que na Unicamp tem, gente. Então se você estuda na Unicamp e você está assistindo, procura o GOL. Tá bom? Vai lá, no Orecandova, tá bom? E aí o GOL, como ele é no intervalo, alguém de fora consegue ir, pode entrar na faculdade, consegue participar, ou é muito restringido, dependendo da faculdade, da universidade, essa liberação? Porque eu fiquei numa curiosidade aqui, assim, ó. Já eu tô querendo ir lá, né? Já quis participar de algum dia lá, tipo, ela falando aqui, nem que seja 15, 20 minutinhos, né, mano? Mas a gente sabe que não é o tempo, mas é a intensidade que a gente vive a experiência com Deus, né? Pelo menos lá na faculdade é bem tranquilo, né? Em questão da portaria. Eu já não sei como é nas outras faculdades, Sim. né? Então vai se adequar muito à realidade das outras faculdades. Mas eu acredito que se deixar avisado também na portaria, acho que não tem problema nenhum. Então acho que não há restrição, sabe? Tanto que a gente costuma falar que por mais que seja o GOL universitário, não é só para os jovens, é para toda a universidade. Então, assim, adultos, as pessoas que trabalham lá na faculdade, sabe? Até mesmo os professores. Eu acho que é importante a gente fazer essa inserção, sabe? Nossa, mano, eu já fiquei imaginando aqui uma multidão no intervalo da faculdade, assim, ó, cantando. Tipo umas 50, 100 pessoas no intervalo, assim, cantando a mesma música, assim, aquele coral alto, assim. Imagina que da hora, gente. A gente precisa tomar posse do nosso chamado, porque entenda, olha que bonito. A gente pode ser missionário e testemunho de Deus aonde Deus nos plantar. Aquilo que a Tiz falou, onde Deus nos plantar, nós precisamos florescer. Muita gente acha que para ser de Deus e testemunhar a nossa fé, e ser um missionário, ser um consagrado, precisa fazer tantas outras coisas extraordinárias, mas olha que bonito que a Tiz aí junto com os meninos fazendo na faculdade ali, vivendo a missão, vivendo um discipulado, discipulando as pessoas, vivendo o evangelho, né, ali em comunhão entre os amigos. Show de bola. Gente, vocês gostaram? Então vocês deixam o like, mano, comenta, que é importantíssimo você deixar o seu like, deixar o seu comentário, porque o YouTube vai entender que o vídeo foi muito interessante e aí ele pode chegar a mais pessoas, e compartilha também nas suas redes sociais, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam ouvir um pouquinho dessa nossa partilha, dessa nossa conversa um pouco rápida, né? Vou deixar aqui no site, depois a Tia vai me dar o site, vou deixar na descrição o site do GOL, o site do comum, não quer? Do GOL? Do outro lado, do MUR, né? Deixar os acessos para você também procurar. Provavelmente lá deve ter uma lista de todas as faculdades que tem GOL, né? Então assim, procura professar a sua fé. Você que está na faculdade aí super receoso, você quer viver a sua fé, mas acha que não tem com quem, vai, de repente na sua faculdade tem um GOL aí, mó galera também querendo professar a fé, uma turma que você pode se reunir no intervalo e buscar o mesmo desejo no coração, que é tá com Deus. Então não perde tempo. E talvez se não tenha GOL, talvez seja o seu chamado para você fundar o GOL na sua faculdade. Então, gente, show de bola essa Tiziane, mano. Da hora, Tizi, brigadão, viu? Agradeço, valeu pela participação. Gente, desculpa qualquer coisa aí, desculpa os erros. Pela minha oração em línguas, Espírito Santo ainda não me abençoa com ela, gente. Desculpa os barulhos extras da minha casa aqui, né? Desculpa pelos barulhos extras, mas, gente, uma alegria estar aqui com essa irmãzona. E é nóis, buscando cada dia mais essa vida em santidade. Deus nos abençoe. Até mais. Tchau, gente. Alô.